Boa noite, amigos, amigo do espírita que nos acompanha nesta pandemia, fazendo as nossas gravações para que a gente possa, assim, continuar, trilhando o caminho, sabendo da parte da espiritualidade, que está sempre nos apoiando. E quanto mais a gente fala, mais a gente vai se acostumando a viver materialmente, mais com a proteção dos espíritos. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre filhos adotivos, mas assim, a gente diz assim, filhos adotivos, mas os pais também não são adotivos? São, né? São pais adotivos, mas existe diferença entre um e outro? A gente pode até dizer assim, não existe, né? Mas ficar na mesmice, mas não existe diferença, porque, gente, não cai uma única folha da árvore que não seja sob a vontade de Deus. Deus é soberano e a sua vontade prevalece sobre todos. Então não cai da folha de uma árvore uma única folhinha. Não cai de uma árvore uma única folhinha que não seja da vontade de Deus. E nós sabemos que nossa reencarnação, ela é programada, não é? Ela é programada. Então, tudo que a gente sofre é consequência das nossas escolhas erradas. É por isso que nós sofremos, nós fazemos escolhas erradas. E aí vem as consequências. Então, tudo é planejado? Tudo é planejado no mundo espiritual. Aí a gente diz assim, mas como que pode uma criancinha que acabou de nascer, o que essa criaturinha fez? Então, como existe este planejamento, diz assim, que aquilo que te falta hoje, você malbaratou, fez mau uso disso no passado. Então, no passado, você não teve o respeito, a consideração necessária para com a família. Então, você viveu sob um teto familiar e você não deu valor a isso. Aí você vai voltar, cometer uma porção de erros, vai voltar e vai voltar nessa condição. Por que existem muitas crianças nos orfanatos que contam que foram deixados na rua, no lixo, no rio? E aí você fala, mas meu Deus, uma criancinha que acabou de nascer. Mas a história dela conta um resgate que tem que ser feito, né? Então Joana de Ângeles diz isso. O que te falta nesta vida, malbarataste na vida passada. E o rei Salomão também diz isso. O rei Salomão viveu 900 anos antes de Jesus e ele diz: aquilo que você não tem hoje, você fez mau uso no passado. Então, nada do que nos acontece não é porque Deus nos abandonou, não é porque nós somos os mais infelizes. As coisas que acontecem conosco, elas são assim porque elas têm que ser. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. E aí vem esse tipo de problema, não. É uma provação que você tem, é um obstáculo que você tem que transpor para você conseguir evoluir. Então, pelo fato de você adotar a criança, ela não é menos filha sua do que de outra pessoa que teve o filho da barriga, o filho biológico, aquele filho que nasceu das suas entranhas. O filho adotivo é igual. Por quê? Eu escutei uma história que às vezes parece brincadeira, mas não é. Quando a gente está preparando uma palestra, gente, não é toda vez que acontece isso, mas quando você está preparando, às vezes, uma palestra, parece que cai alguma coisa no seu colo. E eu estava conversando com uma amiga e a conversa descambou para isso, porque nós tínhamos ido visitar alguém que tinha ganho um neném. E aí ela me contou que a filha da amiga dela estava procurando uma criança para adotar. E quando ela entrou num orfanato determinado, ela entrou lá, gente, ela olhou para a menina e bateu o olho na menina e disse: esta é a minha filha.
E aquela menina nasceu com um probleminha no coração, na válvula mitral. Mas ela era uma criança doente, que ninguém queria adotar. E ela disse, não, essa é a minha filha. E levou a menina para casa. Essa menina fez umas 10, 12 cirurgias na válvula mitral. Hoje a filha dela deve estar com 17, 18 anos já, sabe? Mas era pequenininha. Agora você vai acreditar que isso que aconteceu foi caído no colo dela? Não. Ela foi buscar a criança e na hora que ela olhou, ela reconheceu aquela criança. E quantas vezes nós não vemos nos livros, né, que a gente lê sobre espírito, sobre a espiritualidade. Dr. Bezerra de Menezes mesmo escreveu nas Celas do Infinito a história de uma mocinha chamada Palmira, muito bonita, uma menina linda que nasceu numa família muito pobre, né? O pai faleceu, ela era mais velha, parece que na época ela tinha 14 anos. E ela tinha uns 4, 5 irmãozinhos, eu não me lembro ao certo quantos eram, uns 4, mas era bastante, uns 4, 5 irmãozinhos abaixo dela. E ela naquela penúria, naquela pobreza, ela ajudava a mãe a costurar para poder dar alguma coisa para aquelas crianças, mas era uma vida de tremenda miséria, era uma pobreza incrível. Às vezes as crianças iam dormir porque não tinham o que comer. E ela, muito bonita, naquela vida, naqueles sonhos dela, ela queria uma vida melhor. E aí ela se apaixona pelo filho de uma das clientes da mãe dela, e ela vai embora com ele viver uma aventura. E ela foi embora, teve a vida que ela queria, uma vida toda cheia de luxo, de riqueza, ela tinha tudo que ela queria, mas ela carregava aquele peso no coração por ter abandonado a mãe e os irmãozinhos. E aí ela morre, né? E quando ela chega no plano espiritual, ela vê que ela mais uma vez caiu, incidiu nos mesmos erros do passado, onde ela deu mais valor ao ter do que o ser. E aí ela pede para reencarnar com a mãe e tudo, mas não seria possível. Mas a mãe, quando desencarna e vai para o plano espiritual, porque ela morreu muito cedo, quando a mãe desencarna e vai para o plano espiritual, ela pede a Jesus a oportunidade de ser mãe daquela menina novamente, né? Porque a culpa era dela, porque a gente que é mãe, quando os filhos cometem os erros, a gente se culpa, não se culpa? Toda mãe é assim. Eu que não fiz direito, não é? E a mãe se culpava, e a espiritualidade disse para ela, não, você não fez nada de errado. Ela errou novamente, ela fez a escolha errada de novo. Então ela não vai merecer nascer sua filha novamente. E aí tanto a mãe pediu, mas não, a mãe implorou a Jesus que permitisse que ela viesse como mãe dela. Aí a espiritualidade resolveu dar uma chance, mas disse assim, ela não vai nascer da sua barriga, ela vai nascer numa casa muito pobre, que não tem nada. E quando ela nascer, da onde você estiver, aonde ela estiver, você vai lá para buscar. Então foi isso que aconteceu. Então eu acho que assim, é uma historinha rápida, mas dá para elucidar bem que as coisas elas não caem no colo da gente, porque a gente, sabe, estava passando ali, pumba, caiu o pacote no seu colo. Não existe isso. Tudo é planejado na nossa reencarnação, tudo é feito na nossa reencarnação. Hermínio escreveu um livro, Nossos Filhos São Espíritos, e nesse livro tem uma pesquisa da doutora Ellen Van Baa, que ela faz regressão, então ela fez regressão com 850 pacientes, e ela perguntou aos pacientes, quando eles voltavam, ela perguntou para eles assim, e você escolheu a família que você ia nascer, quem ia ser seu pai, a sua mãe? Você escolheu a profissão que você ia ter? Você escolheu a pessoa com quem você iria se casar? E mais de 85% das pessoas disseram que sim, que tinham escolhido. Então, quando a gente reencarna, nós já reencarnamos com uma trajetória a ser seguida, né?
Porque, mas por que que é assim? Por quê? Você tem que vir aqui com o seu destino traçado para as coisas que você tem que fazer, os obstáculos que você vai ter que transpor, você vai ter que se esforçar para fazer aquilo, porque às vezes a gente vem em condições em que a gente está sempre errando na mesma coisa, sempre errando na mesma coisa, e não sai, fica fazendo buraco no chão ao invés de evoluir. Então a gente precisa. Sabendo disso, não é mais fácil para você entender assim, puxa, um dia eu vou desencarnar, e faz uma análise do que você já viveu, das coisas que você fez e que você acha que você deveria ter feito e não fez. Não é muito mais fácil assim quando a gente encara a vida desta maneira? Não é melhor a gente ter assim a certeza de que existe um Deus todo-poderoso, misericordioso, que não quer que nada de ruim nos aconteça, mas nós precisamos evoluir. E nessa questão da adoção, vem a questão também dos pais se sentirem assim, com medo de contar para a criança que a criança é adotada. Mas a gente não pode permitir que a criança tenha uma história fantasiosa da vida dela. A mãe deve sempre dizer, a mãe, o pai, enfim, sempre dizer para a criança que ela não é filha da barriga, mas ela é filha do coração, né? Não é, você não é meu filho da barriga, porque eu não tive a oportunidade de carregar você na minha barriga. Mas sou muito agradecida a esta mulher que foi muito generosa, que carregou você na barriga dela e aí depois entregou para mim, que sou sua verdadeira mãe, porque eu não tive esse movimento de carregar você na barriga, mas ela fez isso por mim. Eu sou muito agradecida a ela por ela ter sido tão generosa de ter feito o seu corpinho físico para que você pudesse reencarnar e fosse trazido para mim, que é a minha verdadeira mãe. E ela tem que contar isso para ele várias vezes durante a vida. Essa história tem que ser repetida várias vezes, porque se inventar uma história fantasiosa, assim, uma coisa meia Disney, um dia mais tarde, alguém da família ou um vizinho muito próximo vai desmascarar esta história fantasiosa. E aí a criança vai falar, então eu não sou, é por isso que o meu cabelo não é igual, por isso que a minha cara não é igual. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque às vezes um filho que nasce da barriga não nasce parecido com ninguém. Meu Deus, mas com quem é que essa criança se parece? Não parece com ninguém, não tem nada a ver essa criança com a gente. E às vezes, acontece um fato muito interessante, que às vezes a pessoa adota aquela criança e aquela criança, ela fica com a aparência, ela é parecida com o pai e com a mãe. Nós mesmos temos, não é uma pessoa da minha família, mas era amiga de uma tia minha. Era um casal, já estava casada há bastante tempo, não conseguiam engravidar. E aí resolveram adotar uma menina. Gente, adotaram a menininha, acho que a menininha tinha uns meses, eu já era mocinha. Tinha uns meses aquela menininha, devia ter uns 2 meses, 3 meses, era bem pequenininha, embrulhadinha, tudo no cobertorzinho. E a menininha veio, né, como criança, assim, também não parece muito, às vezes parece, mas às vezes não parece também com ninguém. Gente, aquela menina cresceu, ela era a cara do pai dela. Ela tinha o cabelo do pai dela, ela tinha a cara do pai dela, era incrível. E aí contaram, disseram para eles naquela época, né, que isso se chamava imposição de átomos. As pessoas, eles olhavam para ela com tanto amor, imagina, mais de 15 anos casados, não tinham filho, e aí foram lá e adotaram aquela menininha. Então aquilo ali era sim o tesouro, né? Era um prêmio para a vida deles. E de tanto amor, é imposição de átomos. Você vai olhando para a criança e transferindo para ela seus átomos, mas isso é inconsciente. Tem gente que consegue fazer, tem gente que não consegue, né? Não é uma coisa assim que, eu vou fazer e dá certo. Tanto que às vezes tem gente que não consegue, a criança fica diferente. Mas ele tem que entender, porque nós precisamos entender uma coisa: nós somos todos adotados, porque nós somos todos filhos de Deus, né? Em primeiro lugar, nós somos filhos de Deus. É Deus quem nos dá a vida. Os nossos pais nos adotam, né? Colocam porque não existe outra maneira de você vir ao mundo que não seja pela barriga de uma mulher, não é? A gente tem que vir pela barriga de uma mulher. Então, de acordo com
as necessidades de cada um, as histórias vão se sucedendo e a gente vai vendo, vão reencarnando, porque geralmente aqueles que são seus filhos biológicos são pessoas que realmente têm uma ligação com você de muitas eras atrás, de muitas vidas atrás. Então, são pessoas que já têm uma ligação com você. Já o adotado, ele já não tem tanta ligação, mas ele tem uma identificação. E como ele precisa fazer o resgate, isso traz a proximidade, entendeu? Então, veja como nós não somos lançados aqui no planeta Terra, não reencarnamos à revelia de qualquer coisa. Nós estamos aqui com um objetivo. E esse objetivo é a gente crescer, é a gente se melhorar. E a gente tem que transferir isso também para os nossos filhos, adotivos ou não, porque a gente tem que dizer a eles o que eles podem fazer e o que eles não podem. E também não pode dizer para o filho adotivo que ele pode fazer tudo, porque ele é adotado, porque ele vai crescer com a síndrome do ai, coitadinho de mim. Não, se ele está errado, você como pai, você tem a obrigação de corrigir, de chamar atenção, de educar, seja lá qual for o que você vai utilizar para a educação, mas tem que corrigir, não é porque ele é adotado que ele tem o direito de fazer tudo. Não é. O filho nosso biológico também não tem direito de fazer tudo. E aconteceu uma história muito engraçada. Meu primo estava... A gente era bem criança, nós brincávamos muito na casa de uma tia minha. E aí o colega do meu primo falou assim: vai lá, Ronaldo, fala pra tua mãe para te dar dinheiro. Você não pediu para nascer? Ah, pra quê? E minha tia ouviu. Falou pro menino: vem aqui, fulaninho, me lembro dele, parece Augusto. Não, Luciano, vem aqui. Menino, você não pediu para nascer, ninguém pediu para nascer, você não pediu para nascer. Sabe por que você não pediu? Porque você implorou para nascer. Porque um menino arrogante igual a você tem que implorar, porque não é qualquer pai que aceita, não, viu? Ninguém aqui tem obrigação nenhuma de ficar dando. E a gente pede para nascer porque a gente tem que reencarnar para se melhorar, para crescer, para evoluir. Você vai ter que voltar muitas vezes aqui para você crescer e evoluir. Aí o menino ficou assustado olhando para a cara dela e ela não falou uma verdade? Falou. É uma verdade isso. Você não pediu para nascer, não implorou. Você é tão arrogante, não pediu não, você implorou. Você é arrogante porque tem que achar agora que porque você nasceu e você não pediu para nascer, todo mundo tem que fazer tudo. Não. Os nossos filhos são ensejos de crescimento na nossa vida. Nós crescemos dando educação aos nossos filhos, porque quantas vezes eles falam coisas pra gente que fala: meu Deus, de onde esse menino tirou isso? De onde essa menina tirou isso? Eu nunca falei isso pra ela, nunca ensinei isso pra ela. E assim, a gente tem que fazer uma análise da criança bem assim. As crianças até 5 anos, elas não estão com a reencarnação completa, né? Então elas não estão vivendo somente 100% no mundo material, elas vivem um pouco aqui, um pouco lá. Aos 7 anos, aí se completa a reencarnação, segundo diz André Luiz, que aos 7 anos se completa a reencarnação. Mas antes disso, você já vai vendo algumas tendências da criança, a partir dos 5 anos, que você fala: não fui eu que botei isso na cabecinha dessa criança. Eu não ensinei isso para ele. Ele trouxe isso de outra vida, porque às vezes a gente vê crianças bem com tenra idade que fazem coisas que você fala: mas meu Deus, da onde é que esse menino tirou isso? Um menino que sabe montar uma engrenagemzinha de um reloginho assim, que faz... Você fala: mas onde essa criança tirou isso? Mas da onde é que ele aprendeu? Você não fica assim? Porque você traz das outras encarnações que você teve, você traz tudo o que você aprendeu. Então, a nossa obrigação como pais são ensejos de crescimento para nós também, porque nós temos que conduzi-los durante a vida. A gente tem que, durante a vida, mostrar para os nossos filhos o caminho que eles têm a seguir. E não é dando bronca: olha, porque você é muito mal criado, porque você é respondão. Não. Se você faz isso, você simplesmente está agredindo a ele também.
A gente tem que contornar a situação na medida do possível, porque tudo depende do contexto, tudo depende das pessoas envolvidas, mas assim, acredito que nós, como espíritas que nós somos, a gente tem uma outra maneira de olhar a coisa. Você, ao invés de você criticar e falar que ele é assim mesmo, você olha para ele e fala, olha, mas você é uma pessoa tão bonita, você é tão bonito, você é tão bonzinho. Essa atitude que você tomou não faz parte da sua personalidade, não faz parte de você, porque você é uma pessoa boa, uma pessoa gentil. Por que que você toma esse tipo de atitude? Isso não condiz com você, não se parece com você. Eleva a autoestima dele, ao invés de jogar ele para baixo, pisa em cima. Porque é muito fácil xingar, muito fácil botar de castigo, virar as costas, vai embora, mas não conversar. Olha, fulano, você fez isso. Na medida do possível, existem os castigos? Existem. Não castigos físicos, né? Essas coisas. Mas, olha, você não está se comportando direito, já conversei com você, não adianta, então agora você vai perder isso, vai ficar sem aquilo. Mas tudo conversando. Tudo tem um limite para se fazer. As pessoas não caem na nossa vida simplesmente porque elas caíram de paraquedas. Nós estamos todos dentro de uma família, somos todos dependentes uns dos outros, estamos todos devendo uns aos outros. É por isso que se você não consegue viver bem dentro da sua família, você não vai viver bem com ninguém. Se você não consegue dentro da sua família se conter diante de determinadas circunstâncias, diante de determinadas atitudes em que você, impulsionada pelo costume já marcado em você da agressão, da falação com impropérios, né? Palavras que não deveriam ser ditas para ninguém são ditas para o filho. Se você não tem como se conscientizar disso, vai voltar muitas vezes para fazer os reparos necessários. Então, dentro da nossa família, gente, dá licença um minutinho. Dentro da família, são os nossos resgates. Aquelas crianças, aquelas criaturas que estão ali para que nós possamos educá-las, para que nós possamos ensiná-las a trilhar o caminho. E isso, meus amigos, já começa quando a criança está no ventre da mãe. Porque às vezes tem mãezinhas, assim, às vezes despreparadas, pegas de surpresa, vamos dizer assim, que não se conformam com aquela, que a gravidez para ela não é o mais importante. O mais importante são as coisas que ela gosta e define que são boas para ela. Então tem a historinha da Rapunzel, não sei se vocês se lembram, é uma historinha infantil que o casal queria engravidar, não engravidava, até que por fim a mulher engravidou, é rapidinho. A mulher engravidou, mas a mulher engravidou e ao invés dela ficar pensando no que ela queria de bom pro nenenzinho dela, ela se apaixonou pelos rabanetes da vizinha, que era uma bruxa. E todo dia ela tinha que comer o rabanete. E o marido, eles não tinham dinheiro, eram muito pobres, o marido pulava um muro e ela pegava o rabanete e trazia para ela. Porque se ela não comesse o rabanete, a filha dela ia nascer com problema. E aí a bruxa falou que não ia dar rabanete para ninguém. E aí o marido foi pular o muro, a bruxa, entre aspas, quando viu ele lá, ele tinha tido um problema lá com um negócio de polícia, e ela disse assim, se eu chamar a polícia, você vai preso na hora. Para você não ir preso, você tem que me dar sua filha quando ela nascer. E ele pegou, falou que estava bom, e a menina nasceu, e ele entregou para a bruxa, a menininha, e a bruxa pegou a menina e colocou numa torre lá, e deu a ela o nome de Rapunzel. Olha, eu ouvi um boato que diz que Rapunzel é rabanete em alemão, mas eu não tenho certeza. Colocou a menina lá na torre e a menina deixou crescer os cabelos e ela cantava, ela saía ali na torre e cantava. Então ela cantava, aí um dia apareceu um príncipe, se apaixonou pela voz dela e ficou observando e via que a bruxa chegava e falava, Rapunzel, joga-me suas tranças. Ela jogava. Aí
O príncipe viu que era assim que fazia e gritou de lá de baixo: Rapunzel, joga-me tuas tranças. Ela jogava as tranças e o príncipe subia. Então, isso quer dizer assim, que às vezes nós ficamos encastelados em convicções nossas que só nos põem a perder. Então, o que significa a trança? A trança são os nossos pensamentos que nós jogamos para um príncipe encantado ou que nós jogamos do outro lado para uma bruxa má que nos escraviza, porque as nossas convicções, elas fazem de nós escravos. Coisas que ficam arraigadas em você, mas isso eu tenho convicção de que é isso. E você sofre por aquilo e não percebe. Porque você está viciada em fazer aquilo e aquilo está te fazendo mal, mas você não percebe. E aí você pode assim, ou você vai para o lado da sua felicidade ou você vai para o lado de quem te criou, não é assim? Né? Ou você corre atrás da sua felicidade ou você vai para o lado de quem te criou, que colocou em você aquelas convicções às vezes até erradas e que fazem você sofrer. Então, a gente precisa perceber também até onde a gente pode ir com os nossos filhos com respeito aos sentimentos, né? É muito difícil, porque você não pode fazer seu filho escravo de você porque ele é seu filho e você acha que tem que agir desta maneira, daquela maneira, não. Os filhos são nossos, mas eles têm que escrever a vidinha deles. Enquanto eles estão conosco, nós escrevemos a nossa história e eles estão incluídos. Quando eles casam, eles começam a escrever a história deles. E é aí que vem o que foi que nós fizemos com os filhos que Deus nos deu, sejam eles adotados ou não. Porque o adotado, se ele está sendo adotado porque está escrito que tinha que ser assim, que era você que tinha que pegar. E às vezes não acontece assim, uma circunstância assim, a moça quer engravidar, não engravida, ela vai lá e adota, ela engravida. Porque estava escrito que o primeiro tinha que vir deste jeito, para o segundo e o terceiro virem assim. Eu já ouvi histórias de gente que fez isso. Tem um senhor conhecido meu que ele tem um filho adotado e depois que o filho adotado dele nasceu, ele adotou, ele teve mais dois, um menino e uma menina. Mas enquanto ele não adotou aquele menino, a mulher dele não engravidava e nunca os médicos conseguiram descobrir por que é que ela não engravidava e ela não engravidava. Aí quando ele adotou este menino, ela engravidou. Então essas coisas que acontecem na nossa vida são para que nós possamos ficar orelha em pé, prestando atenção nas coisas que nos acontecem. O que é que vem parar na nossa mão? Porque às vezes é um filho mais velho que engravidou uma moça, ela foi embora, largou a criança lá, não quer saber da criança. Ali vem o seu terceiro, segundo, terceiro filho. Às vezes uma tia sofre um acidente, uma prima sofre um acidente e vem a criança para o seu colo. E você, meu Deus, essa criança agora, eu nem estava preparada para isso, mas essa criança veio e é o seu filho do coração, o filho adotivo que você tinha que ter e que estava escrito que ia ser marcado, que tinha que ser assim, porque a gente precisa aprender a viver lendo nas entrelinhas, sabe? A gente está muito acostumada a ler só aqueles pedacinhos assim que estão em cima da linha, mas nas entrelinhas está a nossa reencarnação, onde nós precisamos fazer assim uma análise daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos, como nós estamos agindo, gente, com o nosso próximo. Às vezes, o próximo não é só o filho, mas é um amigo, um companheiro, sabe? O que tipo de atitude nós estamos tomando? Ninguém disse que é fácil viver. É difícil viver em família, é difícil. A gente adora a convivência da família, porque o filho adotado ou nascido da barriga mesmo, é aquele amor
que vai nascendo no contato do dia a dia, naquela troca de olhares, naquele sorriso, naquele abraço, e que você vai ficando aprisionada pelaquele serzinho que te escraviza, mas você ama de paixão, porque é a coisinha mais linda que a gente tem na vida. Nossos filhos são os nossos ensejos de crescimento, são a nossa alavanca para que a gente possa se melhorar. Às vezes a gente aprende isso quando já educou os filhos e não fez o certo. Faça certo com o neto, né? O neto é mais fácil, não tá ali a sua responsabilidade, mas você pode conduzir a mãe. Olha, não faz assim, não faz assado, não diz assim, não diz para ele que ele é emprestar, porque antigamente se dizia o diabo a quatro pros filhos, né? Ah, você é um emprestável, você não serve para nada. Não era assim? Mas não se diz isso para uma criança, para criança nenhuma. A criança tem que, adotada, ela tem que crescer sabendo que ela não é da barriga, mas ela é do coração. E que a mãe não teve aquele movimento dele na barriga, mas ama ele, mas ama, porque ela não teve na barriga, mas o coração dela elegeu a ele é filho do coração. Né? Para que a criança mais tarde não tenha aqueles pensamentos ruins de que foi enganado, que ninguém falou para ele que ele não era filho da barriga. Eu conheço uma história de uma moça que tinha se inscrito no Programa Nacional de Adoção, e aí ela recebeu um telefonema, era umas 10 horas da manhã, qualquer coisa assim, que o filho que ela queria estava já separado, estava em Curitiba. E ela tinha que chegar em Curitiba até as 11 da noite. O marido dela, lógico, trabalhava, né? Ela ligou para ele, pediu, enfim, que ele viesse, que a criança estava esperando. Foram para Curitiba. Eles chegaram lá no local às 11 horas da noite. Pegaram a criança no colo e quando ela olhou para ele fez assim, respirou fundo, fechou os olhinhos, se aninhou nela e dormiu. Enfim, vieram para casa, o tempo passou, ele estava com uns 3 aninhos, e ela falando com o marido, como é que nós vamos falar para ele? Ele tem que saber que ele é adotado, porque imagina, eles moravam numa vila militar, todo mundo sabia do caso. Ele tem que saber como que nós vamos contar. Aí um dia ela foi no parquinho e pegou o menino, trouxe o garotinho e falou para ele assim, a mamãe precisa conversar uma coisa com você. E foi indo, contando, inventando uma historinha, papapá, até que chegou na parte em que ela entra na casa, pega ele e põe no colo. Ele falou, eu sei, mamãe, eu sei que não sou da sua barriga. Mas você é minha mãe, porque quando você chegou lá e eu senti o seu cheiro, eu fiz assim, ó, ai, minha mãe, eu sabia que era você. Gente, ele tinha 3 meses. E esta criança contou isso para a mãe. Então vocês vejam que a adoção é um caso muito sério. Não é um caso só desta vida, é um caso de outras vidas. É uma coisa que precisa ser tratada com muito carinho, com muito amor, mas com muita verdade, para não criar traumas. E as crianças, a gente conhece crianças que são bem criadas, crianças que recebem todo o amor e carinho, que são adotadas, sabem que são adotadas, mas não tem problema, não causa problema, porque foi criado diante de uma verdade, não numa história fantasiosa, que ele nasceu de uma flor, de uma goiabeira, sei lá do que, e apareceu. Não é assim. A criança, se foi adotada, ela tem que saber da história dela, mas tem que saber que a mãe não pôde ter ele na barriga por um problema, mas teve ele do coração, porque ela foi lá buscá-lo para ser o filho dela. Então, os nossos filhos são entregues a nós, adotados ou não, são entregues a nós para que nós possamos orientá-los no caminho do bem, orientá-los sabendo que existe um Deus todo-poderoso que toma conta de nós e das nossas vidas, que nós precisamos analisar as coisas, pensar e escolher sempre o lado do bem quando eles são pequenininhos, porque não tem o discernimento ainda do mal e do ruim, mas sabe qual é o bom. Então, se ele cresce com esse sentimento dentro dele,
é muito mais fácil. A falta de participação dos pais na vida das crianças, adotadas ou não, faz com que eles cresçam completamente assim, desorientados. Né? Existem casos e casos, mas existem crianças que são dos pais biológicos, mas estão verdadeiramente largados dentro de casa, não existe a preocupação. Acho que hoje em dia já é um número bem pequeno, porque hoje em dia tem a proteção, ter a proteção dos pais, e os pais agora têm um cuidado muito maior, né? Porque agora pela pandemia as crianças não estão na escola, mas a gente precisa tomar muito cuidado com quem se aproxima dos nossos filhos, dos nossos netos, porque as pessoas com um sorriso nos lábios nem sempre são boas. As pessoas que vêm dizendo para você que ele é lindo, que ele é isso, que ele é aquilo, nem estão esperando a oportunidade para tirar ele de você. Então a gente não pode bobear com as crianças. As crianças são nossas, foram colocadas nas nossas vidas para encher os nossos corações de alegria, a nossa casa, porque primeiro são os filhos, as crianças, aquela correria, e depois vem os netos, que são a redenção, a bênção que é ser avó. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós fazemos, com o que nós falamos dentro da nossa casa, procurar ensinar a eles desde pequenininho sobre a doutrina espírita, saber, eles têm que ter consciência desde pequenininho que nós viemos para a Terra, nós estamos aqui de passagem, porque ninguém fica aqui, a nossa verdade é nós espírito, quem fala, quem raciocina, somos nós espírito, o corpo é só uma matéria para andar por aqui, né? Então, e que um dia nós vamos voltar lá para o plano espiritual, não é só ficar aqui, nós vamos voltar, porque eles têm que crescer com essa realidade de que nós estamos todos aqui vivos, encarnados, mas que nós vamos voltar para o plano espiritual, que esta casca aqui vai ficar aqui, mas o espírito vai embora. Então, o corpo morre, mas o espírito não. E eles têm que crescer com esse conhecimento, porque eles se habituando a ouvir isso desde pequenininho, isso não cria trauma, não traz tristeza. Lógico que traz a tristeza do afastamento. No início é ruim, mas é ruim para todo mundo. Mas a criança tem que ter a noção de que ninguém fica aqui para sempre. Que nós vamos voltar para o plano espiritual, que nós vamos voltar para lá e um dia vamos reencarnar novamente e que vamos vir juntos de novo. Mas assim, o básico que a criança tem que saber é isso, porque também a cabecinha dele não vai pensar, mas eu vou vir a sua avó, seu tio, ele não vai pensar essas coisas. Ele quer saber ele tem que saber que ele não vai ficar aqui para sempre, que nós vamos voltar para lá. O meu neto fala às vezes para mim, vovó, você vai morrer? Vou, mas é o meu corpo que vai morrer. Eu falando aqui sou espírito, eu vou continuar vivo e vou continuar amando você do jeito que te amo agora, né? Não vai mudar em nada. A única coisa é que você não vai me ver, mas eu vou estar vendo você. Eu vou sempre ver você. Entende? Então a gente precisa conversar com as crianças assim, tratar os nossos filhos com todo amor e carinho. Eles não são objetos da nossa obsessão, imperfeição. Não são nem nós, adultos que não somos perfeitos, cometemos um monte de erros. Vamos conduzir os nossos filhos com mais paciência, vamos conduzir as crianças com mais paciência, com mais tolerância. Eu sei, cada filho nosso que vem, ele vem numa fase. O primeiro vem naquela fase que você é mais nova, está lutando pela casa para comprar, pelas coisas para fazer. Aí você cobra muito, chama muita atenção, aí o segundo já nasce numa outra fase. Então é preciso que a gente observe as diferenças entre os filhos para que a gente não cometa injustiça. Porque cada um vem o primeiro filho sempre é o mais prejudicado, porque ele é muito pressionado, é o primeiro, você está muito nova, procurando seu espaço profissional, né? No segundo as coisas já são mais diferentes, no terceiro, então, mais ainda. Então a gente precisa saber olhar para os nossos filhos com diferença, cada um é um indivíduo, tem a sua personalidade. Às vezes o que você fez com o primeiro, você vai fazer com o segundo, não é certo.
porque os nossos filhos são diferentes. E esses filhos se misturam, o adotivo com o filho biológico, mas no final das contas, nós somos todos filhos adotivos. Nós somos filhos de Deus Pai, que nos colocou neste mundo. E aí nós temos os nossos filhos, mas os nossos filhos não são nossos, são filhos de Deus, porque são espíritos. E os espíritos, eles vêm aqui para reencarnar, eles vêm aqui para crescer, para evoluir. Então as nossas obrigações com os nossos filhos, com os nossos netos é muito grande, porque nós temos a certeza, nós temos a consciência de que eles vão crescer, vão se melhorar, vão ser pessoas melhores, dependendo daquilo que nós estamos fazendo com eles, dependendo daquilo que nós estamos ensinando a eles, dependendo do que nós estamos dando a eles, o valor do amor, o valor do viver em paz, né? Que é a melhor coisa, é poder viver em paz, em família. E isso tudo somos nós que temos que ensinar. A convivência familiar é tudo de bom. Tem as suas diferenças, lógico que tem, nós estamos num planeta de expiações e provas, por isso nós estamos aqui com uma gama de dificuldades, de diferenças entre as pessoas, e essas diferenças existem dentro de casa com as famílias. Precisamos ver dentro da nossa família como eu tenho que agir com aquela pessoa, porque eu não posso agir com todo mundo da mesma maneira. Não quer dizer que eu seja hipócrita, nem que eu seja falsa. Não, cada indivíduo uma individualidade. Como diz Joana de Ângeles, cada espírito tem sua rota. Então, para cada rota, você tem que dar um sentido. Para cada espírito, você tem que analisar o que é que está se passando naquele exato momento, que você possa ajudá-lo a crescer, a melhorar, a evoluir. E aí você vai ter feito o seu papel na Terra, sendo pai adotivo ou sendo mãe adotiva, pai de barriga, mãe de barriga, qualquer coisa, entendeu? Mas sendo um pai e uma mãe que se preocupa em fazer daquele ser o melhor que puder. E é isso que nós temos que fazer para os nossos filhos, fazer para a nossa vida, e pensar que viemos aqui e temos um roteiro a seguir, né? Uns já estão chegando no fim do roteiro, outros estão na metade, é o que a gente pensa, né? Porque a gente não sabe quando é que vai, então a gente, pela idade, a gente acha que eu tô na metade, acha que eu tô no fim. Então a gente acha que eu tenho que seguir o meu roteiro, mas fazer de cada dia da vida nossa em família uma entrega de amor. É fácil viver em família nesta pandemia, com todo mundo dentro de casa? É sim, fácil para dedéu. Mas quem foi que disse que nós viemos aqui só para pegar coisinhas fáceis? Nós que somos do terceiro milênio, que estamos enfrentando esta pandemia, temos que fazer uma grande análise do que nós estamos fazendo aqui, uma grande responsabilidade que nós temos, todos nós, todos que estão no planeta neste momento, estamos aqui porque pedimos para estar aqui neste momento. Estamos aqui porque depende de nós, daquilo que nós fizermos, a melhora do planeta, a melhora de todas as pessoas, a melhora de todas as famílias, de todos os entes queridos que estão junto conosco nesta empreitada de Deus, para que nós possamos voltar lá para cima, no plano espiritual, pelo menos com uma parcela da nossa dívida quitada nesta encarnação. Que Jesus possa nos abençoar a todos, né? Filhos adotivos do terceiro milênio, que somos filhos adotivos, porque filhos mesmo nós somos de Deus. A nossa mãe nos alojou na barriga dela, aceitou nossa reencarnação, e ela que nos adotou, porque nós somos filhos de Deus. Então nós todos filhos adotivos, né, do terceiro milênio, que tenhamos a consciência, a paciência, para que a gente possa indicar o caminho para todos os nossos familiares
e também mostrar um caminho melhor para nós, da melhor maneira possível. A gente sabe que nem tudo sai do jeito como a gente quer, mas nós estamos aqui para aprender. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.